Bem-vindos ao E Corta, o primeiro programa médico feito para quem não se importa com a diferença entre diet e light. E como prometido, o primeiro episódio é sobre medicina de guerra. E o filme que nós escolhemos para falar sobre esse assunto é O Resgate do Soldado Ryan. You know Private Ryan? Who? Private Ryan? James Ryan? Jimmy Ryan? James Francis Ryan. No, James Francis Ryan. Um filme de 1998, dirigido por Steven Spielberg, onde Tom Hanks vai atrás do paraquedista Ryan na Batalha da Normandia na Segunda Guerra Mundial. E por que falar sobre medicina de guerra? Bem, porque falar sobre medicina de guerra é falar sobre a história da medicina. Afinal, todo mundo sabe que o homem só evolui quando tem alguma coisa a combater. Foi necessário mais da metade do exército de Napoleão morrer devido à infecção para a gente perceber que era preciso inventar um antibiótico. Foi só no final do século XIX que as pessoas notaram que era preciso ter postos médicos e hospitais militares para facilitar o atendimento dos feridos. E no filme Resgate do Soldado Ryan, a gente consegue ter uma noção bem aproximada do que é ser médico no campo de batalha e qual era o tratamento que os feridos poderiam receber. What are you guys? 104th Medical Battalion, sir! Here to set up field operations! Get rid of that crap! Grab yourself some weapons! Larga essa porra e pega uma arma. É mais ou menos esse sentimento mesmo. Pois afinal, além do perigo de ser alvejado a qualquer instante, em campo aberto o recurso era mínimo. Se resumia basicamente sutura e morfina. I got it! We stop the bleeding! We stop the bleeding! A morfina era a opção que se tinha para analgesia no campo de batalha. Ela é uma substância derivada do ópio, que deriva da papoula, que é o leite de papoula que a gente ouve falar no Game of Thrones. E ela é utilizada para alívio da dor desde 2000 a.C., mas só depois do século XIX, que aconteceu a invenção da seringa e da agulha, que ela pôde ser utilizada de maneira endovenosa ou intramuscular. No campo de batalha, ela era utilizada intramuscular e levava cerca de 10 a 15 minutos para fazer efeito. Ela é um analgésico muito potente e age diretamente no cérebro, nos receptores chamados Mu, que desencadeiam uma série de reações químicas, que são chamados neurotransmissores, que fazem a gente sentir menos dor. Só que claro que esse efeito potente não vem de graça. O soldado que utilizasse morfina no campo de batalha, ele ia experimentar algumas sensações estranhas, tipo apatia, euforia e até diminuição dos reflexos. Ou seja, ele não ia ser muito útil para o campo de batalha, né? O procedimento que nós vemos nessa cena é chamado de sutura, que é o nome que se dá para a costura que a gente faz entre os tecidos. Na maioria das vezes, hoje em dia, é utilizado para dar um melhor aspecto estético à ferida, mas o seu principal efeito é realmente aproximar os tecidos para estancar o sangramento. No campo de batalha, obviamente era feito sem anestesia local, não que ainda não tivesse na Segunda Guerra Mundial, já que a anestesia existe desde 1884, mas é que não tem tempo para esse tipo de coisa, é estancar o sangramento e pronto, e partir para o próximo. Não tem muito tempo para ficar fazendo carinho. Afinal, não é todo mundo que pode receber um tratamento VIP que nem esse amigo que a gente vê nessa cena. Ele parece mais que tá numa pedicure com os algodõezinhos no meio dos dedos do que realmente num campo de batalha. You got me, sir. C-47 took heavy fire. Let's go! Expected morphine. Routine. Priority. He's gone. O que nós vemos os soldados fazendo nessa cena se chama classificação de risco. É algo muito importante utilizado até os dias de hoje.
Em qualquer pronto atendimento ou hospital que se vai, os pacientes vão ser classificados em vermelho, amarelo e verde. O paciente verde é aquele paciente que tem uma queixa, mas que não é uma queixa urgente que vai ser avaliada pelo médico assim que for possível. O paciente amarelo é aquele paciente que tem uma clínica importante, como falta de ar, dor de cabeça forte, dor abdominal forte, ou algum sintoma que possa causar morte em algumas horas, ou os pacientes idosos e as mulheres grávidas. Já o paciente vermelho é o paciente prioritário, é o paciente que está em parada cardiorrespiratória, um desidratado grave, ou um paciente que sofreu algum tipo de acidente, o chamado politraumatizado. Agora, quando a gente fala de guerra ou calamidades públicas, o assunto se inverte. Quando o número de feridos ultrapassa o número de pessoas para socorrer, o objetivo não é priorizar mais os graves, e sim salvar o maior número de feridos. Eu sei, é meio cruel, mas a gente está falando de guerra e de calamidades públicas, não são situações típicas. Nesses casos, os pacientes vão ser classificados em graves não viáveis, ou em graves, viáveis, que precisam de atendimento imediato, ou os feridos que têm condições de aguardar atendimento posterior em segurança. Nessa cena do filme, nós vemos um soldado dos aliados cuidando dos ferimentos de um soldado alemão. Alguém mais observador deve ter ficado se perguntando: porra! Vai ficar rilando o inimigo? Mas não, isso é graças à Convenção de Genebra, realizada em 1864, que determina que médicos e feridos são neutros no campo de batalha. E, entre outras coisas, ficou definida a Cruz Vermelha, que auxilia em todos os países não só casos de guerra, mas também casos de fome e de desastres naturais. Nesse momento do filme, a gente pode conhecer um pouquinho como é que eram os acampamentos médicos. Na Segunda Guerra Mundial, já existiam os antibióticos. E passado o perigo iminente do campo de batalha, já era hora de se preocupar com as complicações. E sempre tem aquele momento que o healer do grupo morre. Aí, amigo, é merda pra tudo que é lado. Up, give me your canteen. Come on. Pressure on him. Come on. Get you out of here. Put some pressure on him. It's gonna be okay. How's it look? Give me some morphine. It's okay. It's all right. How's it look? It's gonna be okay. It's gonna be okay. Mel, give me some. Here comes the morphine. Here comes the morphine. I'm shot. It's fine. E aí, deu pra ter um gostinho de medicina de guerra? Se tu gostou, te inscreve no canal, dá o teu curtir no vídeo e deixa nos comentários as críticas e sugestões. E já que tu ficou até o final, eu vou te dar um spoiler do próximo episódio. Vai ser sobre microbiologia básica. Te vejo lá! As guerras são lindas! De novo.